boa noite, André, boa noite, Diniz. Diniz, independente de toda a polêmica ali no fim da partida, né, da anulação do gol, o Vasco vê um filme repetido. Tinha um jogo, um resultado favorável na mão e acaba cedendo um empate no último minuto. Então, como você analisa essa situação? O que falar para o torcedor dessa situação ter se repetido conforme o jogo passado? Obrigada, boa noite. É um momento assim que todo mundo fica muito triste e com o resultado do jogo. Era uma semana que, pelo que o time jogou, era para ter feito 6 pontos. Só que o futebol, como a vida, tem eventos que a gente vai tentar explicar, mas a gente vai conjecturar, a gente vai levantar hipóteses, a gente não sabe por que saiu o gol, por que o juiz anulou o gol, porque ele nem foi checar o VAR. É um lance, o único lance que é um lance interpretativo, ele tem que ver se pegou na bola ou não. Tem gente que fala que não foi nada, tem gente que fala que foi falta. Ele não sequer foi lá checar o lance. A origem da falta que originou o escanteio, a falta, o jogador do Cruzeiro estava de costa para a bola, o Léo Jabá foi tentar antecipar. E um lance, para mim, um lance limpo, normal, e ele deu falta. Da falta, saiu o escanteio e saiu o gol. E um gol que a gente estava com o nosso time, talvez o time mais alto possível no campo. Praticamente com 4 zagueiros, mais o Amorim, mais o Andrei, e a gente acabou tomando o gol. Então a gente não tem muito o que explicar em relação a isso, só lamentar. E para o torcedor, assim, uma lamentação, tem um desejo muito grande de ajudar o Vasco. A gente está fazendo tudo possível para que o time volte a vencer o mais rápido que puder. E pedir para o torcedor continuar acreditando que o Vasco é o time da virada e tem que virar. Então, meu sentimento é de frustração pelo resultado, pelo desempenho da equipe nos 2 jogos. Eu não posso falar que eu estou frustrado, que eu não estou. Acho que a equipe jogou para vencer lá contra o CRB, jogou melhor. E hoje contra o Cruzeiro também. A gente conseguiu jogar com posse, dominando. Quando teve que recuar, a gente recuou e tivemos as melhores chances para fazer o segundo e o terceiro gols. Eles tiveram um lance no primeiro tempo e o gol e mais nada. Então a gente, de fato, mereceu a vitória. A gente tem que continuar a acreditar, melhorar e procurar vencer o próximo jogo. Mais uma pergunta na entrevista coletiva. Agora o Eduardo Ferrari, da Rádio Onda Mix FM. Boa noite, Eduardo. Boa noite, André, a todos da Vasco TV e a você, Fernando. Um prazer novamente. Boa noite. Fernando, o Vasco hoje dominou o jogo, foi bem demais contra o Cruzeiro. De fato, todo mundo viu o jogo. Agora, o Vasco teve erros cruciais de arbitragem dentro desse ano, fora as polêmicas do ano passado. Contra o Boa Vista, contra o São Paulo, Copa do Brasil, e hoje contra o Cruzeiro. Você acredita na má preparação da arbitragem em jogos dos campeonatos brasileiros, que envolve principalmente o Vasco, que é sempre muito prejudicado? Hoje o Vasco foi prejudicado, não sei da sua opinião, mas do lance do gol que originou, um exemplo, esse segundo gol do Vasco impedido, ser o do Daniel Amorim. Né? O que nós vimos foi um lance normal em que o juiz prejudica o Vasco. E depois o Vasco toma um gol de empate, e em que você narrou agora há pouco, uma falta que foi de repente criada. Queria que você comentasse sobre a arbitragem do futebol brasileiro, sobre a preparação da arbitragem, sobre o VAR, a aplicação do VAR dentro do futebol brasileiro. Desculpe a demora da pergunta. Boa noite e obrigado. Eu não estava aqui atrás, né? Eu acompanhei de longe. Então vou falar desses 2 jogos e desse especificamente. Eu acho que a arbitragem hoje tinha que ter o mínimo de zelo, de lá pelo menos conferir que era um lance interpretativo. A gente fez o gol, o juiz deixou correr. Lance que não é para ver o VAR é só lance de impedimento. Lance factual, lance interpretativo é para ver. E tem gente que dá e tem gente que não dá. Ele não sequer foi lá ver o lance. E o lance, eu estou muito acavadeiro para falar do Léo Jabá, é totalmente questionável a falta que ele deu que originou o escanteio. É muito difícil a gente falar da arbitragem, não sou comentarista de arbitragem. Mas, assim, quanto ao uso do VAR, desde quando está em 2019, que eu venho falando, que o VAR é uma medida importante no futebol, mas aqui no Brasil, por hora, desde quando ele foi implementado, ele mais prejudica do que ajuda. Então, quando você erra com o auxílio do VAR, isso causa um sentimento de tristeza e de injustiça muito grande.
Antes você ficava com a interpretação do árbitro só, então era um erro humano. Agora é um erro que você não sabe, se você gera muita especulação. Hoje, por exemplo, o que irrita é o juiz não ter ido conferir mais do que até o lance, ele não teve o zelo e o cuidado de ir lá ver se pegou na mão ou não. Porque o VAR falou, o VAR não é para definir se pegou na mão ou não, quem tem que ver é o árbitro. E como eu disse, não era um lance que está fácil. Tem muita gente que fala que você pega as imagens e as análises, tem gente que daria falta e gente que não daria falta. Então ele não foi nem conferir o lance. Então assim, a minha queixa maior em relação a ele é essa, e o lance da falta para mim não foi falta, estava muito perto de mim. Se pegar o jogador do Cruzeiro estava de costa para a bola, tocaram a bola para ele, na hora que ele foi olhar, o Léo já estava quase que antecipando, e aí ele deu uma falta que, na minha opinião, absolutamente não foi falta. Agora o Wellington Campos, da Super Rádio Tupi. Boa noite, Wellington. Obrigado, André. Boa noite, Fernando. Eu queria que você já falou amplamente sobre essa questão da arbitragem. Eu queria que você falasse sobre esse reencontro com a torcida em São Januário e, tirando esse problema no final do jogo, bom comportamento da equipe. De novo, um grande primeiro tempo. Queria que você comentasse sobre isso. Muito obrigado. Eu que agradeço a pergunta. Eu adoro a torcida do Vasco. Um dos meus maiores desejos é fazer ela sorrir de novo. E para isso acontecer, o time tem que subir para a Série A. E a gente vai fazer de tudo que for possível para o Vasco subir. Eu sempre acredito, não é porque eu sou otimista, não. Acredito porque eu acredito na força do trabalho. Eu acredito, como hoje, os jogos, a gente teve muito mais chance de ganhar do que de empatar. Muito mais chance de ganhar de empatar. Os dois jogos. A gente continuar assim, a bola vai começar a entrar. E essas vitórias que estão escapando, elas vão começar a vir para o nosso lado. É o que eu acredito e é o que a gente vai continuar fazendo. Então é muito importante que a torcida venha no próximo jogo e continue a nos incentivar. Hoje foi pouca gente, mas já ajudou demais. É muito bonito ver a torcida do Vasco cantando e incentivando o time. E daqui desse lado pode ter certeza que vai ter muito trabalho. Vai ser muito trabalho até o final. A gente não vai esmorecer em nenhum momento. A gente vai continuar trabalhando e acreditando nas possibilidades do time. Agora Hector Verlang, Globoesporte.com. Boa noite, Hector. Oi, André, boa noite. Boa noite, Fernando. Fernando, eu queria fazer uma pergunta que é também mais um esclarecimento. Por que o Nenê foi substituído? Foi uma decisão tua, por alguma questão física, técnica ou tática? Porque dentro do estádio pareceu que ele pediu a substituição, mas depois veio uma informação de que aparentemente ele não tinha pedido para sair. Por que o Nenê saiu? E queria que falasse um pouquinho sobre o rendimento dele no time e o gol que ele marcou também para o Vasco. Obrigado. Sobre o Nenê ali, eu acho que teve um mal entendido. Eu tirei porque achei que ele tivesse pedido substituição. A informação que eu cheguei é que ele tinha pedido substituição. Porque no jogo de hoje e no jogo lá da quarta-feira, eu achei que ele tinha cansado, ele estava com desconforto nas costas. A gente estava perdendo muita pressão na bola para poder tirar o time de trás e hoje isso não estava acontecendo. E eu tirei porque a informação que chegou é que ele tinha pedido substituição. Então, como eu já ia mexer no time, mas não era ele que ia sair, eu acabei tirando o Nenê. Foi por conta disso. O gol foi muito importante, a qualidade que ele tem, é um cara que também tem facilidade, tem carisma para fazer gol, vira e mexe, está marcando, dando assistência. É um jogador extremamente decisivo. Foi decisivo na quarta, porque a origem do gol foi a bola parada que ele bateu, como sempre, muito bem, e hoje ele acabou fazendo o gol. Agora Felipe Rocha, do Diário Lance. Boa noite, Felipe. Boa noite, André. Boa noite, Fernando. A minha pergunta, Fernando, é na linha do que é simples. O que o Vasco não pode fazer para conseguir as vitórias? O que o Vasco não pode deixar acontecer para as vitórias acontecerem e o time conseguir arrancar rumo ao G4? Isso é uma pergunta muito fácil de ser feita e muito difícil de ser respondida. O que eu falo para você é que a gente tem que trabalhar em todas as frentes, que a gente está trabalhando aqui incessantemente, para fechar todos os buracos. Hoje, assim, as mudanças, uma das preocupações que eu tinha é de deixar um time forte, assim, mais descansado. O Cano já tinha cartão amarelo e estava se dedicando ali para marcar. E o Amorim, que acabou fazendo o gol, que é um jogador que tem uma média de gols por minuto jogado super alta aqui no Vasco. É um cara super inteiro, um cara grande, um cara alto, que eventualmente, do jeito que estava o jogo acontecendo, a chance provável que o Cruzeiro teria seria de fato uma bola parada. Então a gente tinha
talvez o melhor time possível para evitar um gol de bola parada e a gente acabou tomando. Então, às vezes, na vida, você faz aquilo que você pode, aquilo que você consegue controlar e ainda assim, às vezes, nos escapa o resultado, como foi hoje. Então, assim, eu falo assim, o que eu poderia ter feito diferente? Eu faria as coisas que eu fiz. E a gente acabou tomando o gol. Né? Por uma série de coisas, uma série de eventos que foi culminar no gol. Então, o que a gente precisa fazer é continuar trabalhando, acreditar sistematicamente, cada dia mais. E quando as coisas estão do jeito que estão, o time está jogando bem, está mostrando evolução, porque a gente jogou bem contra o CRB, mas hoje conseguiu jogar melhor, o time vai entendendo mais os conceitos. Os jogadores do Vasco trabalham demais. Eu não tenho uma queixa para falar, porque nós estamos trabalhando sempre. Tem time que está descansando, só o time, que a gente procura descansar também, mas na medida do possível, estou sempre treinando, o time no campo, naquilo que dá, passando vídeos, os jogadores estão muito empenhados em buscar o acesso ainda. O que a gente tem que falar é disso. A gente tem que falar desse nosso desejo, nossa vontade e o objetivo que é de fazer o Vasco subir. É uma coisa difícil, mas é uma coisa que a gente tem que acreditar e trabalhar muito para isso. Agora Emerson Rocha, do canal Atenção Vascaínos. Boa noite, Emerson. Boa noite, André. Boa noite, Fernando Diniz. Diniz, você é formado em psicologia. Por isso eu queria te perguntar se a questão psicológica está prejudicando esse time, já que são vários resultados que o Vasco desperdiça em falhas individuais. E ainda sobre a pergunta do Hector, do GE, você poderia esclarecer para todo mundo quem foi essa pessoa que te passou que o Nenê queria sair? Boa noite. Não, eu não posso e nem faria. Aqui, vocês vão me conhecer, vocês já devem me saber com o tempo, aqui não tem a gente jamais vou jogar uma pessoa para Tubarão. Não tem isso. E também a gente não empatou o jogo porque o Nenê estava fora do campo. Absolutamente. Isso aí é querer colocar uma carga em alguém e moer as pessoas como o futebol é acostumado. Uma das coisas que eu faço no futebol é não fazer isso com ninguém. Sempre que eu posso, isso aqui nunca vai acontecer. Nós perdemos, se tiver que se responsabilizar alguém, eu sou o técnico, então você me responsabiliza a mim que tirei o Nenê. Mas ninguém. Então, absolutamente de mim, você nunca vai ouvir uma coisa desse tipo. Eu acho extremamente injusto fazer isso com alguém. E se a pessoa achou, é porque ele viu o Nenê fazendo um sinal que queria substituição. Então foi isso que aconteceu. Como é que a gente vai colocar isso agora? Para alguém crucificar a pessoa e colocar mais um aí para tomar like e vender notícia? Isso é uma coisa que a gente tem que tentar evitar isso, para a gente ter um futebol, uma convivência um pouco melhor. E não é essa convivência que só precisa ver sangue o tempo todo. Eu nem sei qual foi a outra pergunta. Só do aspecto psicológico. Eu sou formado em psicologia, mas não sou psicólogo, eu sou treinador de futebol. Mas assim, para falar do aspecto psicológico, eu teria muita preocupação se a gente tivesse tomado o gol lá, e tivesse vindo para cá e o time tivesse abatido. Muito pelo contrário, isso mostra que o time é forte psicologicamente. O gol que o Vasco tomou não é por fragilidade psíquica de maneira alguma. O que ficou aparente é que um time que está buscando e está acreditando tirar o Vasco dessa situação e buscar o acesso. Se a gente tivesse jogado mal o jogo, tivesse se entregado, e não aconteceu isso absolutamente. Ao contrário, é uma equipe que está procurando reagir, está procurando se fortalecer e se unir cada vez mais para poder conseguir o objetivo proposto. Agora a Cris Mussi, dos canais Disney. Boa noite, Cris. Tem que abrir o áudio, Cris. Infelizmente, a gente não está te ouvindo. Desculpa, foi mal. Boa noite, desculpa aqui pelo áudio, se acontece, a gente está em deslocamento. Primeira vez que a gente está se encontrando aqui na coletiva, muito prazer. Eu queria que você, se pudesse, desse uma resposta para quem contestou, antes da sua chegada, que você ia conseguir implementar o seu estilo de jogo nesse Vasco, que já mantinha uma grande posse de bola, mas que mesmo assim não conseguia reverter isso em resultado, né? Hoje, particularmente, observando a partida, a gente conseguiu ver um Vasco tocando passes mais curtos, né? Mais aproximados, as linhas de marcação bem mais perto, e você agindo sempre como um maestro ali na lateral, tentando cadenciar esses jogadores, né? No ritmo de aproximação e distanciamento na hora da marcação. O que você responderia para quem criticou que o seu estilo de jogo não caberia nesse Vasco, que não teria jogadores com essa característica para implementar essa posse de bola e reverter? Eu não tenho assim por que responder assim. Para falar a verdade, eu nem sabia disso. Eu não sou um cara que acompanha, não sou guiado por aquilo que acontece fora do meu ambiente de trabalho.
Eu sou muito centrado e concentrado naquilo que eu posso fazer e promover para melhorar o time, para melhorar os jogadores e para poder entregar alegria para o torcedor. O que me move é isso. Se de fora vier alguma coisa, eventualmente, que me ajude, que às vezes tem muitas pessoas fora, tem pessoas inteligentes em todos os setores, que uma coisa ou outra pode chegar para mim e me ajudar. Mas, de maneira geral, o tempo que eu tenho é para me concentrar naquilo que eu posso controlar e naquilo que eu posso entregar de resultado. Então, eu tenho muita consciência daquilo que eu faço. Eu me dedico muito para isso, sou apaixonado pelo futebol, sou apaixonado por ajudar os jogadores e para poder trazer alegria para a torcida. São as coisas que eu gosto de fazer. Então eu não tenho um tempo para me dedicar, para ficar vendo o que acham de mim, ou deixo de achar de mim. Eu sou muito concentrado naquilo que eu consigo fazer. Eu acho que o time, eu posso falar do time, eu acho que o time, isso aconteceu aqui no Vasco, aconteceu em outras equipes também. Os jogadores, eles gostam de jogar bem. Eles gostam de poder. Ninguém chega no futebol profissional de time grande impunemente. Todos eles têm qualidade para poder jogar. Às vezes o jogador pode estar sem confiança, vivendo um mau momento, aí ele joga mal e a gente às vezes tem uma iniciativa de fazer uma crítica determinista, que então aquele jogador é ruim. E não é isso que acontece. Às vezes falta alguma coisa, mas ninguém chega num time desse tamanho sem ter sido bom jogador, sem mostrar serviço. Então aqui eu acho que os jogadores estão recuperando a estima de jogar bem. E agora a gente precisa converter isso em vitórias, que é o que a gente precisa agora para poder alcançar o nosso objetivo. Agora, Fábio Azevedo, do canal Fanático Vascaíno. Boa noite, Fábio. Boa noite, André. Boa noite a todos os torcedores que nos acompanham na Vasco TV. Boa noite, Fernando Diniz. Diniz, se você me permite, em relação ao VAR ainda, quando você cita da tecnologia, eu acho que você comunga dessa opinião, a tecnologia é muito importante e positiva. Acho que o problema no Brasil é quem trabalha com ela, porque dentro de campo os árbitros tecnicamente deixam a desejar. Não seria talvez numa sala fechada que eles melhorariam o desempenho. Talvez falte a eles treinamento com a própria ferramenta. Mas eu quero falar da posse de bola, Diniz, porque me chamou muita atenção nos dois jogos o gosto do Vasco pela bola. A gente observava nos jogos anteriores uma bola que queimava muito nos pés, ficava viva, o Vasco pouco ficava com a bola. E agora está conseguindo efetivamente trocar passes, chegar na cara do gol, construir jogadas. Você já percebeu nesses dois jogos que o Vasco está gostando da bola, o teu time está gostando desse teu jeito de jogar? Porque quem tem a bola faz o adversário cansar e chega com melhor oportunidade na cara do gol. Boa noite, Diniz. Obrigado, Fábio. Obrigado pela pergunta. Como eu disse até na resposta que eu dei anteriormente, os jogadores gostam de jogar a bola. Para a gente poder jogar da maneira que eu gosto do modelo de jogo, existe que isso é uma coisa que o treinador tem que saber, os jogadores, o torcedor, às vezes os comentaristas escapam um pouco. Mas é um jogo muito solidário, de uma combinação de muito movimento. O que dá a possibilidade da gente ter boa posse de bola é a condição que os jogadores promovem de se movimentarem e ocuparem espaços com inteligência. E eles estão se dedicando muito para isso. Existe uma bola só e 11 jogadores que podem encostar nela. Então, enquanto um está com a bola, os outros têm que estar dando opção para facilitar para o adversário. Então, isso é um jogo. O jogo de futebol é um jogo extremamente solidário, na minha opinião. E ser solidário não tira em nada a tua capacidade individual, pelo contrário. Isso promove com que os jogadores que têm mais qualidade, que jogam bem, eles consigam pegar bolas com mais liberdade, com um pouco mais de espaço, que eu acho que é o que começou a acontecer no Vasco. Então eu, de maneira assim especial, queria parabenizar os jogadores pelo empenho que eles estão tendo e pela crença firme que eles também têm de que a gente consegue o nosso objetivo, que a gente vai correr atrás dele o tempo todo. Agora, Rodrigo Campos, da TV Brasil. Boa noite, Rodrigo. Um abraço, André. Muito boa noite, Diniz. O mesmo torcedor que reconhece que o Vasco melhorou muito nos dois últimos jogos é o torcedor, e graças à sua chegada, obviamente, que a gente já percebe um time do jeito que você gosta de implantar, mas é o torcedor que a essa hora está com a calculadora na mão e não vê muitos motivos para acreditar que ainda dá tempo do Vasco mudar essa situação. Eu queria que você mandasse uma mensagem para esse torcedor que está nesse conflito de pensamentos. O time evoluiu, mas a matemática é fria e o tempo é curto. Um abraço. Eu acho que o torcedor tem de fato, concordo com você, que pode passar isso pela cabeça do nosso torcedor.
Mas eu quero muito que ele acredite. E como acreditou aqui hoje, ninguém fica cantando para um time que é desacreditado. E a gente, infelizmente, tomamos esse gol aí super contestado no final. A gente tem que acreditar, e eu peço que o torcedor acredite. E acredita na força do trabalho. Quando eu falo do hino do Vasco, que é um hino lindo, que fala, vamos todos cantar de coração, e eu tenho falado para os jogadores, nós temos todos que jogar de coração, para poder entregar alegria para essa torcida. Então, assim, a gente vai fazer de tudo que for possível para dar alegria para essa torcida. Então, assim, a gente não tem a certeza de nada nessa vida, a gente tem que ter trabalho e acreditar que é possível, e é isso que a gente vai fazer. Então, a mensagem que eu dou para o torcedor é essa, que aqui dentro a gente vai trabalhar, vai insistir e vai acreditar na possibilidade do acesso até o final. Para a gente fechar a entrevista coletiva, o Lucas Pedrosa, do canal do Pedrosa. Boa noite, Lucas. Boa noite, galera da Vasco TV. Boa noite ao Fernando Diniz também. Diniz, faltam 13 jogos para o Vasco da Gama e, teoricamente, fazendo uma conta grossa, o Vasco tem que conseguir cerca de 30 pontos para poder conseguir esse acesso à Série A. E eu queria saber de você, Diniz, o que ainda te incomoda a ponto de ser uma coisa urgente que você tem que trabalhar nesse time para que o Vasco possa, não só com um começo de trabalho bom, que é o seu, acho que se o torcedor do Vasco estivesse no início da Série B, estaria muito empolgado com o seu trabalho, mas falta muito pouco. Onde você acha ainda que o Vasco tem que melhorar para, de fato, Diniz, o Vasco conseguir começar a pontuar, porque a gente sabe que o futebol melhorou, o time está evoluindo, mas os pontos têm que acontecer. E é o tipo de coisa que não tem acontecido. Onde o Diniz ainda está inquieto nessa relação aí para o Vasco, já para a partida contra o Brusque. Um abraço. Obrigado pela pergunta. Assim, a resposta é complexa, a gente tem que atacar todas as frentes. Melhorar o time na parte técnica, na parte tática, na parte física, na parte psicológica, é o que a gente tem feito sistematicamente. A matemática é fria e assim, a missão é difícil, a tarefa é árdua, mas assim, a gente tem que acreditar e trabalhar. Não tem uma resposta fácil para te dar. E nós fizemos 2 jogos, é muito difícil você explicar por que as coisas acontecem assim do jeito que elas acontecem. A gente tinha uma vitória na mão contra o CRB, a gente tinha outra vitória na mão hoje e escapou, faltando 1-2 minutos nos 2 jogos. Nós não temos que achar que tem qual que é a parte da solução. A parte da solução é acreditar que a gente está no caminho e a gente tem que se fortalecer mais e se unir mais e acreditar mais. Esse é o trabalho que a gente vai fazer, dessa parte emocional, psicológica, é da gente se unir mais em torno de um objetivo comum. E quem está dentro comigo ali, os jogadores, eu percebo que os jogadores acreditam. E nós temos, depende da gente, isso é uma coisa positiva. É uma coisa muito difícil, mas a gente vai ter que se esforçar o máximo para fazer aquilo que é difícil acontecer. Tá certo. Professor Fernando Diniz, bom trabalho aí ao longo da semana. Encerrada a entrevista.